Sabe, quando a gente ouve falar em influência espiritual, a primeira imagem que costuma aparecer é de briga, de conflito, né? Mas e se o caminho fosse totalmente outro? Hoje, a gente vai mergulhar na desobsessão, uma visão do espiritismo que propõe algo radicalmente diferente: trocar o confronto pelo diálogo e a expulsão pela cura, uma cura para os dois lados. Olha só o nosso roteiro de hoje. É uma verdadeira jornada. A gente começa desconstruindo aquela ideia de exorcismo de cinema. Depois vamos entender direitinho o que é a obsessão espiritual e seus diferentes níveis. Na sequência, a gente explora o caminho da cura, dá uma espiada em como funciona um hospital para almas e, para fechar com chave de ouro, descobrimos qual é o remédio definitivo para a nossa paz interior. Vamos nessa? Então, para começar, a gente precisa ajustar o foco, ressignificar uma ideia, vamos deixar o drama da ficção um pouquinho de lado para entender a lógica por trás de uma verdadeira terapia espiritual. Fala a verdade, a expressão influência espiritual muitas vezes nos joga direto para uma cena de filme de terror, não é? Batalhas, gritos, medo, expulsões. Mas será que essa é a única forma de enxergar a coisa? O Espiritismo nos oferece uma lente completamente diferente, uma que foca na saúde e não no combate. Olha só que diferença gritante. De um lado, o exorcismo, que é visto como uma batalha. Do outro, a desobsessão, que é um diálogo. O foco muda completamente. Em vez de banir uma suposta entidade do mal, o objetivo é esclarecer e curar um espírito que está em sofrimento. No fim, a meta não é a vitória de um lado, mas a paz para os dois. E olha, essa ideia não tem nada de nova. A doutrina espírita aponta ninguém menos que Jesus como grande pioneiro. O trabalho dele não era de confronto, de violência. Ele curava os influenciados conversando, com compaixão, esclarecendo a situação dos espíritos infelizes para que eles pudessem encontrar um caminho de paz. Essa é a base, a verdadeira essência terapêutica de todo o processo. Ok, com essa base terapêutica em mente, vamos agora definir o conceito principal. Afinal, o que é exatamente a obsessão espiritual? A obsessão é basicamente a influência persistente que um espírito exerce sobre o outro. Mas o ponto-chave aqui é o seguinte: não se trata de um ataque aleatório de uma força do mal. A doutrina espírita entende isso como uma relação interpessoal complexa entre duas almas, uma relação que geralmente tem raízes em vínculos do passado. E essa citação de Emmanuel ajuda a gente a entender o porquê. Muitas vezes essas conexões complicadas nascem de pendências, de coisas mal resolvidas em vidas passadas. Um relacionamento difícil hoje pode ser, na verdade, uma oportunidade escolhida pelo próprio espírito antes de reencarnar. Uma chance de se reconectar com alguém do passado para acertar as contas e finalmente pacificar a consciência. O foco é sempre a reconciliação, nunca a punição. Agora, é importante saber que essa influência não acontece de uma forma só. Ela existe, na verdade, num espectro de intensidade, que pode ir de algo bem sutil até uma coisa totalmente avassaladora. Vamos entender como isso funciona na prática. Tudo começa com a obsessão simples. Sabe aquelas perturbações sutis, uma irritabilidade sem motivo, mas a pessoa ainda está no controle. Daí, isso pode evoluir para fascinação, que é um estágio mais complicado, onde o julgamento fica meio paralisado e a pessoa começa a aceitar ideias bem ilógicas. E o nível mais intenso é a subjugação, quando a vontade é dominada a ponto de a pessoa fazer coisas contra o próprio querer. Bom, já entendemos o problema. Agora vamos focar na solução. A próxima parte detalha o processo de cura, que é, na sua essência, um verdadeiro trabalho de equipe. E o colaborador mais importante nesse processo todo é a própria pessoa que está passando pela situação. A cura não é algo passivo que vem de fora. O ponto de partida é o autoaperfeiçoamento, a transformação moral. Isso exige força de vontade para resistir às influências negativas e, talvez o mais importante, a disposição para a reconciliação e o perdão. É isso que corta os laços de mágoa pela raiz. E claro, além do esforço individual, a equipe espírita entra com ferramentas de apoio. A prece sincera eleva a nossa sintonia. O passe magnético funciona como uma transmissão de energias boas, uma recarga para reequilibrar o campo vital. E a ferramenta central é o diálogo esclarecedor, uma conversa fraterna com o espírito através de um médium para ajudá-lo a entender o que está acontecendo e a encontrar a paz. Então, para deixar bem claro, o ponto crucial aqui é o que o tratamento não é. Ele rejeita de forma categórica qualquer tipo de fórmula pronta, rituais de exorcismo, ameaças ou qualquer violência.
O objetivo é sempre, sempre a cura e o esclarecimento, tudo baseado na compaixão pelas duas almas que estão envolvidas nesse drama. Mas na prática, como é que tudo isso acontece? Como funciona uma reunião de desobsessão? Vamos entrar nesse ambiente agora para entender melhor. Essa metáfora é simplesmente perfeita. A equipe não está ali para fazer um ritual. Ela opera como um hospital espiritual. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a seriedade, organização, método e um foco total na terapia e na recuperação da saúde espiritual. E como em todo bom hospital, existe um protocolo. É preciso uma equipe preparada, gente que estuda e busca a própria reforma íntima, o ambiente precisa ser de paz. A regra de ouro é prudência e caridade, tratando todo mundo com gentileza. E o diálogo que é conduzido por um dirigente, através de um médium psicofônico, que é quem presta a voz ao espírito, é sempre focado no respeito, no despertar e na cura. Chegamos então à nossa conclusão. A prática da desobsessão é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima, mas o remédio definitivo, esse vai muito além da sala de tratamento e se estende para o nosso dia a dia. E essa frase resume a essência de tudo. A cura definitiva não vem de uma intervenção de fora, mas de uma transformação que acontece por dentro. É a decisão consciente de se apoiar no bem, de converter os próprios sentimentos e atitudes para o amor e a caridade. Todo esse processo está em perfeita sintonia com um princípio central do Espiritismo, a lei da evolução. Cada alma, não importa se está aqui na Terra ou no mundo espiritual, está numa jornada contínua de aprendizado e aperfeiçoamento. A desobsessão é uma ferramenta de auxílio para que as almas possam superar seus obstáculos e seguir em frente nessa jornada linda. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se o nosso estado interior é a nossa maior proteção, então o poder de estar bem está, em última análise, dentro de cada um de nós. A pergunta que fica é: o que a gente pode fazer hoje para começar a cultivar essa paz por dentro?